Parece que o desejo do presidente é que o Anselmo Ramon vá para ele se livrar do salário, me parece, de 170 mil reais. Mas foi o Anselmo que disse isso ao presidente. Olha, um assunto que está sendo repetitivo, a novela Anselmo Ramon. Anselmo Ramon vai para o Goiás, Anselmo Ramon acerta tudo com o Goiás e deixa o CRB às vésperas do Campeonato Brasileiro, às vésperas da estreia contra a Chapecoense, sábado, no estádio Rei Pelé, ou o Anselmo Ramon desiste e fica em Alagoas e vai jogar a Série B pelo Clube de Regatas Brasil. Parece que o desejo do presidente, pelo que ele declarou, que encerrou o ciclo e essa coisa toda, parece que o desejo do presidente é que o Anselmo Ramon vá para ele se livrar do salário, me parece, de 170 mil reais. Mas foi o Anselmo que disse isso ao presidente. Ele declarou também, o presidente. Que o Anselmo, na conversa que teve com ele, que o Anselmo demonstrou interesse em um desejo em sair do CRB, de novos ares, enfim, porque na visão dele o ciclo já havia encerrado, mas assim, é complicado essa questão, porque a gente fica do lado de fora, a gente fica analisando daquilo que a gente ouviu ali, ouviu aqui, disseram aqui, mas você vê, hoje o Vitor Hugo postou no nosso grupo uma entrevista com o presidente do Remo. É um diretor. O diretor, né? É um diretor. O diretor do Remo falando sobre a questão do GG. Em outras palavras, ele quis dizer o seguinte: o Remo teve interesse no GG. Agora, o presidente Mário Marroquim queria criar um fato de que o GG fosse embora para o Remo, mas que tivesse sido um desejo do GG. Do GG, isso. E não que a direção do CRB tivesse vontade que ele fosse. Aí você vai acreditar como agora nessa declaração do Anselmo? Será que o Anselmo realmente está demonstrando interesse de querer ir? Ou é o presidente que quer forçar o Anselmo a sair? Sabe o que eu percebo, Oswaldo? Sem essa questão de ser contra ou a favor. Eu acho que o presidente CRB está tão perdido. Parece o Titanic naquele monte de iceberg. Ele está totalmente perdido, coitado. Eu não sei, eu vejo o presidente assim, sabe, sem rumo, sem saber. Às vésperas de um campeonato, você perde um monte, o time principal você perdeu. Hoje, desculpe interromper, agora de tarde já surgiu a informação que ele já garantiu, já bateu o martelo. O GG fica no CRB. Inclusive, eu acho que foi após. Casa da mãe Joana, após um jogo. Após um jogo aí do CRB, o GG deu até uma entrevista dizendo que estava insatisfeito e que alguém queria forçar uma saída dele. Alguém. Aí surge esse vídeo. Deixou assim, aberta essa situação. Surge esse vídeo, só pode ser o jogador vitalício. É uma coisa muito boa. Vamos virar jogador. É o que eu digo assim, o presidente, quando abre a boca para dar declaração, aí me parece que causa, não é? E tem causado mesmo, porque o que chegou em Goiás não chegou por acaso, não chegou porque o repórter ouviu falar. Não, se ouviu de alguém que falou. Então, se o GG também fez declaração, que soube que alguém teria que estar querendo forçar uma situação para ele sair do CRB, aí você imagina, um clube às vésperas estreia agora sábado. Numa situação dessa é o GG para resolver, bater o martelo, é uma loucura isso. O atacante principal, a principal referência, o principal nome do CRB. E quem perguntar, o CRB, Anselmo Ramon. 4 anos, o artilheiro, essa coisa toda. Aí o Anselmo Ramon vai embora. Ele não vem treinando, né? E o CRB contratou alguém? Não. Contratou os menininhos aí. Ele não vai jogar no sábado. O Anselmo Ramon não vai jogar no sábado. Pois não tá nem treinando. Exatamente. Não tá nem treinando. Aí, resumindo, e ele contratou alguém? Não. E aí, como é que fica? Vai jogar contra a Chapecoense com o que tem. Quais foram as contratações realizadas por esse diretor de futebol do CRB? Foram melhores do que as dos times do ano passado? Por exemplo, Falcão saiu do CRB, chegou alguém melhor que o Falcão? Não chegou. Hereda, chegou alguém melhor que o Hereda? Não chegou. Aí você tem o Anselmo Ramon. Ficou reserva do Hereda, né? O principal jogador do CRB pode sair. O que o presidente? Nós vamos subir o acesso à Série A. Presidente, menos. Tenha cuidado com a Série C. O senhor tem que olhar para a parte de baixo da competição. A Série C é logo ali. Então tem que ter muito cuidado com a Série C. Se você analisar esse ano a tabela do Campeonato Brasileiro, os times que aí estão, esse ano vai ser muito mais difícil.
E a gente já começa com a Chapecoense. Não sou pessimista, sabe, Oswaldo? Eu fico analisando de fora e fico com muito receio. Receio do CSA não ir bem na Série C do futebol brasileiro. Receio com o CRB não ir bem na Série B. E o futebol de Alagoas não pode perder as vagas que tem. O futebol de Alagoas precisa que o Asa vá para a Série C, o CSA vá para a Série B e o CRB ou se mantenha, porque eu não acredito jamais que o CRB tenha capacidade e condições de esse ano brigar para a Série A, acho que não, e que gostaria muito de queimar a língua, né? Mas acredito que o CRB ou se mantém num sufoco ou cai. Essa é a minha visão há 2 dias da estreia. Se continuar assim, né? Se continuar assim, da forma como está, exatamente. Mas é uma competição longa, tem a janela do meio do ano, né? Que quem souber aproveitar bem essa janela, eu acho que a janela, ela se tornou o ponto X da Série B, da Série A, da própria Série C. A Série D não, que não tem janela, né? Você pode contratar até o prazo máximo que está estabelecido lá no regulamento. Mas para essas outras divisões, quem souber aproveitar melhor a janela em termos de reposição ou qualificar melhor o seu elenco, eu acho que leva uma vantagem. Eu vejo o início de competição para o CRB cheio de desconfianças por parte do seu torcedor, e ele tem razão. Porque apesar do time ter ganho o tetracampeonato, que era um desejo do torcedor regatiano, mas o CRB não foi bem na Copa do Nordeste, parou na primeira fase, ainda não estreou na Copa do Brasil, porque o Fortaleza está na Libertadores e ele herdou a vaga do Fortaleza na Copa do Nordeste, e no Campeonato Brasileiro começa dessa forma, podendo perder o seu principal artilheiro, o seu meio-campista hoje ficou certo de que vai permanecer, que é o GG, mas o time que disputou o Campeonato Estadual já não transmitia muita confiança para o torcedor regatiano. E com essas coisas que estão acontecendo, a desconfiança aumenta muito mais. Mas também não vejo assim motivo para desespero. Até porque é uma Série B que a gente olha assim também. A competição não começou para ninguém, mas a gente vendo o nível nos últimos anos também não é lá essas coisas. Mas o CRB não pode se apegar a isso, tem que fazer a parte dele. Mas desespero não. Agora que precisa arrumar melhor a casa para uma competição tão difícil como é a Série B, precisa.